Então, vamos aproveitar essa menos de uma hora que falta e nós vamos fazer algumas perguntas, ok? Que nos foram trazidas. A primeira questão, né, para Alberto é a seguinte: seria uma pena, uma punição, uma mulher saudável não gerar filhos? Esta, querendo muito tê-los, sente-se profundamente magoada com a não realização do seu sonho. Como explicar essa situação, tendo tantos espíritos precisando reencarnar para a reparação de suas vidas passadas? Uma das causas da inviabilidade maternal, motivada por impossibilidades orgânicas, é o abortamento ou a negligência da maternidade outrora, em outra vida, que faz com que a pessoa, em renascendo, traga uma patologia que acirra, numa medida certa, a disposição do espírito que se aplica à maternidade biológica sem lograr êxito. Essa movimentação na busca da maternidade, sem conseguir alcançar o objetivo, gera no espírito o seu movimento de regeneração, fixação da experiência, da valorização da maternidade, responsabilização por essa função, e a própria patologia faz o movimento de regeneramento perispiritual. Nada obstante a mulher não possa procriar, tanto quanto o homem que tenha uma azoospermia, não tenha espermatozoide, ambos podem ser pai e mãe, porque essa função, se ela é biológica, do ponto de vista do exercício da maternidade, anátomo-fisiologicamente falando, do ponto de vista obstétrico, ela é uma função que transcende. Então, você pode ser mãe pela via da adoção, buscando um corpo que não foi formado dentro de você, alhures, e poder exercer essa maternidade, não deixando que esse sentimento fique aprisionado na frustração e na decepção de não lograr êxito pela fecundação. A aplicação desse amor em prol de outras crianças faz nós sermos mães e pais num nível até superior, porque além de recuperar as lesões perpetradas no chakra genésico, a gente estimula sentimentos nobres, outros, através do desprendimento do amor, que não se faz tão egoísta, daqueles que amam apenas as suas próprias crias. Amam muito, mas só os seus filhos consanguíneos. Isso já é um exercício de uma maternidade com desapego, e uma maternidade que logra poder ser exercida, tanto quanto a paternidade, para além das fronteiras domésticas. Não é punição, porque a lei divina não pune. Ela chancela o reaprendizado pela via da educação, que a dor enseja fazer quando o amor não foi observado. Tem algumas perguntas parecidas, então, o mesmo tema. O DIU e o anticoncepcional são abortivos? A mãe que pratica o aborto, o espírito que iria encarnar, tornará-se seu obsessor? Dentro da visão espírita, o uso da pílula do dia seguinte é praticar aborto? O DIU e o anticoncepcional não são abortivos. Pode uma pessoa estar usando o anticoncepcional e usar o DIU a despeito de engravidar e abortar sem que a mulher saiba. Mas o objetivo ético é evitar a concepção, não é o abortamento. Logo, é ético usar o DIU, tanto quanto a pílula, que o nome já está dizendo, anticoncepcional, objetivando um planejamento familiar. A pílula do dia seguinte, no entanto, que fora criado com o objetivo da anticoncepção, ela é usada como instrumento abortivo. Estabelece-se uma sobrecarga hormonal para tentar inviabilizar uma provável gestação num dia onde a pessoa teve um relacionamento sexual
em que ela estava fértil. Para evitar surpresas, ela toma a pílula anticoncepcional, com a consciência de poder fazer um aborto. Então, não é ético o uso da pílula anticoncepcional com esse objetivo, porque o objetivo é o abortamento, a intenção é o abortamento. Por isso, não faz sentido fazer uso da pílula do dia seguinte. E a outra... Sim, e se o espírito abortado se transforma no obsessor, sim ou não? Se o espírito ama, ele lamenta a experiência e continua amando você. Mas se ele tem limitações, ele pode se magoar e pode fazer escolhas pelo um ato de vingança, como nós fazemos no cotidiano. Um amigo nos trai a confiança, se a gente ama muito, a gente perdoa e lamenta aquela atitude. Mas se a gente não tem essa disposição, a gente não só não perdoa, fica magoado e, entenda a oportunidade, se vinga. Se vinga sutilmente, às vezes, falando mal dele, contando para a pessoa mais fofoqueira da cidade o que aconteceu, porque ela se incumbe de espalhar, e a gente sabe que vai se espalhar como pólvora. Ou então, se vinga, entenda a oportunidade de sabotá-lo no trabalho, sabotá-lo no grupo da amizade. São estratégias que nós utilizamos para nos vingar de alguém. Espiritualmente, entidades abortadas, que não guardam títulos de enobrecimento, voltam-se contra os aborteiros e contra a mãe que tombou nessa experiência e faz, muitas vezes, a tentativa de vingança. Se a mãe não se trabalha, tanto quanto o pai, tanto quanto o profissional que promoveu o aborto, pode-se suceder, então, o encaixe e se estabelece o quadro de obsessão, que tem desdobramentos variados, dependendo de caso para caso. Por isso, eu quero antecipar aqui, e já dizer àqueles que se envolveram com aborto, direto ou indiretamente, uma ocorrência muito frequente, que o Espiritismo não é uma doutrina terrorista, que fica ameaçando as pessoas de que elas vão ter câncer, de que elas vão ser abortadas, de que vão ficar obsediadas. Aí a gente acaba obsediando as pessoas pelo medo. A doutrina espírita é uma doutrina de educação. Ela nos favorece o entendimento da ocorrência, o despertamento, se a gente não foi bem caindo em si, arrependendo-se, segundo Kardec. Depois parte, ao lado do arrependimento, pelo um fenômeno de desconforto, que é a expiação, que pode ser a lamentação demorada, que pode ser a culpa que demora algum tempo, e sai para a reparação, que é a atitude lúcida de alguém que refaz o caminho mal feito. Portanto, aqueles que nos envolvemos com aborto, diretamente, ou dando dinheiro, ou aconselhando alguém, ou silenciando numa omissão cúmplice, nós podemos reparar esse comportamento assumindo uma atitude proativa. Nada de remorso, porque remorso não resolve nada. Nada se agarrar numa culpa tóxica, porque também ela não soluciona problema. Mobilizemos a amorosidade para refazer o caminho. Caindo em si, saiamos para o processo reparador, enaltecendo a vida, proclamando a vida, às vezes gestando, se a ocorrência permite, mas sendo mãe e pai de uma criança onde ela está abandonada, maltratada, perfilhando um lar, como um padrinho, uma madrinha. Nós refazemos um caminho não só tendo a criança, nós refazemos um caminho quando nos entregamos à atitude de amor, chancelando a vida onde ela está, de crianças ou de não crianças, jovens na delinquência, idosos abandonados. Tudo que eu faço em prol da vida é luz projetado na sombra do meu equívoco. Espiritismo é uma doutrina que até na queda, diz André Luiz, a gente cai para frente, porque quando levantar, a gente já levanta um passo à frente, um corpo à frente. Ou seja, Espiritismo não é uma doutrina de terrorismo e de que fique fazendo do látego da punição uma estratégia de violação das almas, querendo que elas evoluam. Ninguém evolui assim. Já basta a dor que nós sentimos quando caímos em nós mesmos,
decorrente de um envolvimento com o abortamento. Nós não precisamos de nenhum verdugo que possa, na fala do Espiritismo, inadequada, acicatar a nossa mente com culpabilidades absolutamente desnecessárias. E com falas que são desproporcionais. Ah, você vai ser abortado o dia para pagar. Ninguém precisa ser abortado, porque não é a lei de Talião que eu preciso cumprir. Eu conheço Jesus, o amor que cobra a multidão dos erros. Então eu me entrego ao amor, e na mesma vida eu refaço. E não preciso ficar contando o horário de quantos dias, quantos anos o filho teria, porque isso é uma maluquice. Ele se foi, o espírito é imortal, o corpo foi viabilizado, e agora eu oro por aquela entidade que eventualmente está no mundo espiritual, possa não ter me perdoado, e continuo o meu caminho celebrando a vida, e muitas vezes reencontro aquela alma pela própria via da gestação, às vezes na posição de um neto, às vezes em alguém que chega pela parentela e vem ao meu encontro. E às vezes refaz-se aquela programação espiritual e eu me refaço perante a lei de amor, chancelando a vida onde a vida é chamada a ser chancelada. Aliás, aproveitando essa pergunta, eu quero até aqui me valer de um marketing para o Jardim das Oliveiras. Jardim das Oliveiras é uma instituição que eu participo como trabalhador em Belém do Pará, fica na periferia, desenvolve a proposta espírita e faz um trabalho de atendimento às famílias socialmente abaixo da linha da pobreza. E para fazer a manutenção do Jardim das Oliveiras, nós lançamos um portal, uma plataforma, chamado Jardineiro Net, que é como se fosse um Netflix, onde a gente assina, entra e tem acesso a um conteúdo disponibilizado lá, mediante a assinatura, e o recurso dessa assinatura vai para o Jardim das Oliveiras para bancar as atividades de atendimento a essas famílias que estão na periferia e na miséria. São as Áfricas dentro do Brasil. Você está convidado a chancelar esse trabalho também, fazendo a assinatura do Jardineiro Net, se quiser, e lá você vai encontrar as nossas falas, Haroldo, Décio, os companheiros que estão aí no movimento espírita, que se aliaram a esse projeto e dão a sua contribuição, na forma de palestra, entrevista, recortes literários, enfim, uma série de conteúdos que está disponível nessa plataforma, lançada há questão de 3 meses, e nós estamos ainda nesse movimento de alimentar esse trabalho. Aqueles, portanto, que tiverem interesse, no livro, tem um marcador de livro aí, que diz como é que faz o acesso a essa plataforma, dando para você os passos. E quem não comprou o livro e quem não tem esse marcador de livro, basta acessar www.jardineironet.com. É uma forma que você tem também de se liberar dessas culpas miseráveis que a gente fica querendo sofrer para recuperar. A gente entra, estuda, se transforma e ajuda quem está precisando. Caro Alberto, como se dá, espiritualmente falando, a reencarnação em caso de estupro? A espiritualidade controla a fecundação? Escolhe também o espermatozoide? O fenômeno obedece às mesmas circunstâncias de uma gestação normal, apenas guardando a diferenciação de que a concepção foi depois de um ato de violência. De violência que pode ser entre namorados, de violência que pode ser um estupro, por exemplo, numa circunstância de assalto, de violência que pode ser em alguém que foi alcoolizado num Boa Noite Cinderela e é levado para ter um ato sexual e engravida. Violência, portanto, que tem multifárias expressões. Nessas circunstâncias, como nós não estamos à revelia do divino, que tudo provê e prevê, incursos dentro da lei, nós nos conectamos com essas experiências que se estabelecem à revelia da nossa vontade. Eu estou dizendo a revelia porque eu não estou falando das pessoas que se expõem, das pessoas que se colocam numa posição de vulnerabilidade prevista e fazem isso, às vezes, na busca de serem violentadas num mecanismo de autopunição. São almas muito atrapalhadas, e graças a Deus são a minoria,
que às vezes fazem essa movimentação. Eu estou falando do estupro, que é a maioria, daquela violência em que você não tomou parte enquanto conscientemente, que você não se expôs e, mediante uma circunstância completamente anômala, você é vitimado, na perspectiva humana, por uma violência sexual, engravida, mas, diante da consciência cósmica, você está na lei de causa e efeito conectado com circunstâncias que são. E, a partir dessa circunstância, se está em curso a possibilidade de um renascimento, vem um espírito que tem a ver com aquele processo também e renasce nessa circunstância esquisita, dramática, extremamente dolorosa. Porque nós caminhamos de conformidade com a nossa pulsão energética. Nada se dá por acaso. Um pardal, diz o Evangelho, não cai sem que Deus o saiba. As folhas não caem da árvore, os cabelos estão contados, a folha não cai da árvore, como diz a tradição do Corão, também sem que o divino saiba. Tudo está dentro de Deus. E nós funcionamos com aquela perspectiva de atração, diz o Espírito Emmanuel. Aquilo que eu trago dentro de mim mesmo, consciente ou inconscientemente, gera um campo, e esse campo determina as circunstâncias de vida. Só para dar um exemplo, certa feita eu acompanhava um cidadão, e ele estava em Belém, e eu perguntei se ele tinha sido assaltado alguma vez. Ele disse, sim, doutor, se ele tinha medo de ladrão, perdão. E ele disse, sim, doutor, eu sou muito assaltado. Eu fui assaltado 17 vezes nos últimos 11 meses. 17 vezes. Depois ele foi assaltado mais vezes, depois dessa resposta. Foi impressionante. Ele chegava para a consulta médica, que tal? Eu já perguntava pelo assalto, eu ficava curioso, porque ele tinha um chamariz. Eu moro em Belém, desde que nasci, e nunca fui assaltado. E ele, em 17 meses, em Belém, foi assaltado, em 11 meses, foi assaltado 17 vezes. Aí eu cheguei, e aí, aconteceu alguma coisa? Ele disse, o senhor não sabe, o ladrão quis entrar na minha casa. Arrebentou a grade, porque eu perguntei para ele a respeito da casa dele. Ele disse, não, eu vivo com segurança. Eu tenho uma grade por fora e uma grade por dentro. Aí ele me disse na consulta seguinte, que o ladrão com o pé de cabra levantou a grade, mas tinha uma grade por dentro. O ladrão não sabia que tinha uma grade por trás da cortina. Para você ver como ele era vinculado a essa questão de assalto. E essas 17 vezes não foi a empregada doméstica que estava roubando o empregado doméstico, roubando não. Eram assaltos variados. Depois dessa resposta, outra feita, eu perguntei para ele, e aí? Eu fui assaltado na Pedro Miranda. Pedro Miranda é uma avenida bem no centro da cidade. Meio-dia com meu filho quando fui almoçar. De uma outra vez eu perguntei, e aí, como é que foi o assalto? Na minha fazendola levaram as minhas espingardas, levaram a minha novilha. Gente, eu tinha até medo de atender aquele cara, que podia ser naquele dia mais um assalto. O carro era dele, mas eu tinha que ter muita calma, e às vezes eu não estava suficientemente calmo, poderia também ser assaltado junto com ele no consultório. Ele tinha um chamariz. Só é atraído para o monturo, diz o Espírito Emmanuel, pela lei que envolve a afinidade. A mosca varejeira, ela não senta na flor perfumada, ela vai para o excremento. E o beija-flor, ele não se alinha no monturo, ele vai para as flores. Há um processo de sintonia. O acaso é o nome que a gente dá para a expressão da lei da natureza que se cumpre conformidade à lei de causa e de efeito. Portanto, um estupro, ele, nessa circunstância que eu estou analisando, à luz do pensamento espírita, ele se dá mediante conexões energéticas. É o que faz a bala perdida achar uma pessoa e não achar outra. Então, não é bala perdida, é bala achada. Energeticamente, eu estou nesse circuito. E andando num ônibus no Rio de Janeiro, eu sou alcançado por uma bala. Mas tem tanta gente dentro do ônibus, tem tantas vias, tem tantos ônibus, tem tantas balas que se perdem. Por que eu achei uma? Eu achei porque está na minha contabilidade kármica, que eu posso alterar fazendo esse investimento interior da minha mudança de consciência e de aplicação no bem.
e posso, quiçá, reverter essas circunstâncias de sintonia com alguns eventos que podem acontecer comigo ou não, de conformidade com a lei de causa e efeito e com o uso do meu livre-arbítrio no aqui e no agora, que eu posso refazer o meu caminho todos os dias e a cada dia. Faz sentido isso para vocês? Então, a gravidez mediante estupro, ela se dá nessa circunstância. E os espermatozoides, naturalmente, seguem o magnetismo correspondente do espírito que haverá de reencarnar, auxiliado pelos benfeitores espirituais. Quando você mencionou que o ato sexual tem a vertente divina, fiquei curiosa no caso do homossexualismo, pois não contempla a concepção. Então, como podemos visualizar o aspecto divino nesse caso? Isso é um seminário, que não dá para responder essa questão assim, de chofre, porque ela envolve muitos raciocínios e muitos conteúdos para que a gente possa entender algumas formatações de relacionamentos que se sucedem na Terra e que o Espiritismo tem uma contribuição a oferecer. Mas eu poderia dizer que no âmbito da homossexualidade, quando se trata de casais homoafetivos, a despeito deles não poderem estabelecer a concepção, eles podem fazer a adoção, a exemplo de um casal que vive a esterilidade e não possa também conceber. Do mesmo jeito, podem fazer a adoção. O espírito Camilo, através da mediunidade de Raul Teixeira, propõe e exalta a adoção pelos casais homoafetivos, sinalizando de o quanto o casal se ilumina quando faz essa movimentação, direcionando esse amor para uma outra perspectiva, que não apenas aquela do relacionamento a dois, que às vezes fica congestionada. Então, é de bom tom que possamos também incluir as novas formatações de família, que envolve o processo da adoção, quais aquelas que se estabelecem dentro do regime dos casamentos homoafetivos. Naturalmente, que algumas conformações se transformam em manifestações muito esquisitas, e por que não dizer aberrantes. São aqueles que hoje se consagram como o casamento estabelecido dentro da perspectiva do poliamor. É interessante que se usa as palavras amor, amizade, colorido, tudo para dizer algumas coisas que às vezes é atrapalhado. O casamento poliamor, quem sabe como é que é o casamento poliamor? Levante o braço, eu quero ter aqui a percepção. Olha, o povo do Nordeste é bem informado, já 10% já sabe dessa novidade. Então, o casamento poliamor, a gente vai lá no cartório e se junta, 2 homens, 2 mulheres, 1 homem, e se juntam 3 ou mais, 4 pessoas, 2 casais se juntam e formam 4. E vivem um relacionamento a 4, a 3. E dá-se o nome isso de poliamor. São formatos, tentativa de formato de família, que nos chamam a atenção. Porque é muito interessante que nós somos almas que temos muitos conflitos. E quando nós não sabemos gerenciar os conflitos, nós criamos designs que, às vezes, para tentar solucioná-los, trazem algumas perspectivas de desagrado e algumas disfuncionalidades nos nossos processos funcional evolutivo, considerando que os espíritos pontuam, Emmanuel pontua, que nós saímos da poligamia para a monogamia, ou seja, nós caminhamos dos relacionamentos múltiplos, em bando, a exemplo dos animais, para um relacionamento de fidelidade e de assistência recíproca, vencendo os processos culturais, caminhando para a monogamia, que assenta dentro da lei da natureza, é mais conforme a lei da natureza do que a poligamia, que está mais inclinado, conforme os espíritos disseram Allan Kardec, aos aspectos da sensualidade. Outro dia eu vi uma experiência similar à do poliamor, ou que caminhou para o poliamor, mas se frustrou. Era um homem casado, se apaixonou por uma outra mulher, começou a ter um caso com ela, de repente a mulher descobriu
e aí ficou aquele, vamos acertar para ver como é que fica. Ele simplesmente não conseguiu ficar com a mulher, porque a mulher deu um empurrão nele, ele pegou, foi para outra, ficou com a outra. Mas ele foi para outra e ficou com a mulher também, como a segunda agora. E ficou lá, que ficou aqui. Mas a mulher, a esposa, na posição de amante, não gostou. Aí ele pegou, voltou para a esposa. Mas ele não conseguiu romper com o amante. Aí, como ela já estava se conversando, ele não conseguia romper com as duas não conseguiam romper com ele, aí fizeram o poliamor, juntaram os três. O que vocês acham? Aí as duas, coabitando, se apaixonaram uma pela outra e expulsaram ele de casa. Senti um traço de vingança na plateia. Foi apenas um pequeno traço de vingança que eu senti, da energia, assim, com o pobre coitado do sofrido homem que foi expulso de casa. Então vejam que são desarranjos que nós vamos tentando estabelecer na perspectiva de novos formatos de família, mas que fazem parte bem de uma época de transição planetária, aonde a gente deve respeitar, mas necessariamente não concordar com tudo que aparece, porque há muita coisa que é muito atrapalhado, muito atrapalhado. Outro dia eu vi, não é o caso, eu vou deixar isso para a próxima. Plateia excessivamente feminil fica logo curiosa. Eu faço assim com a minha cunhada. Eu digo, tem um negócio para dizer. Mas eu vou te dizer depois. Aí, pronto, ela não dorme 3 dias. É porque a gente vai enveredar por um outro caminho que não é o caso. Ok, então está prometido que ele volta para falar sobre esse assunto. Na morte cerebral, como fica o espírito no caso de doação de órgãos? Na morte cerebral, o cérebro, segundo a afirmativa hoje da ciência, ele está inviável, porque ele está morto. A desoxigenação cerebral, em regra, de 5 a 10 minutos, lesa o cérebro definitivamente. E em lesando o cérebro definitivamente, documentado pelo eletroencefalograma e pela angiografia cerebral, onde você faz a introdução de um contraste e vê que a árvore que alimenta o cérebro de oxigênio está morta, não está presente, não há o desenho da árvore arterial que vitaliza o cérebro, dando o diagnóstico definitivo de que aquela pessoa está cerebralmente morta, ela, nessa circunstância, documenta de que aquele indivíduo ele está, portanto, inviável para continuar ou voltar a viver. Ele tem apenas vida vegetativa. É de bom tom surgir, nessa circunstância, os transplantes. Por isso que todos nós, se concordamos com a possibilidade do transplante, deveríamos comunicar aos familiares e deixar isso claramente escrito e falado de que a gente quer doar tudo que a gente puder doar, se estiver numa circunstância dessa ordem, com morte cerebral. Porque a família tem muitas dificuldades de viabilizar isso, mesmo sabendo que o indivíduo está morto. Porque vai tirar um pedaço do ente querido, não vai tirar pedaço nada, vai tirar uma máquina que ele usou, não vai poder usar, e a gente transfere para o outro. É um dos últimos movimentos de egoísmo da família, ou nosso, quando a gente não quer fazer a doação de órgão. Como se a gente fosse levar o corpo físico para o mundo espiritual. Devolvemos para a alfaiataria da natureza o traje, e vai se decompor ou vai ser incinerado. Se ele pode ser usado por alguém, por que não fazê-lo? Seria o último gesto de caridade, de doação, de benfeitoria que eu faria se doasse partes do meu corpo que podem ser reutilizadas por outro, em tendo morte cerebral.
eu costumo dizer que até o meu grito de morte, se pudesse ser aproveitado, aí eu aproveitaria o meu grito em prol de alguém, para assustar alguém. Aproveite tudo que for reutilizável. E, portanto, nessa perspectiva, a pessoa que doa, ela ganha título de enobrecimento pelo ato de desprendimento, se ela o faz em vida, fazendo a sua declaração de doador universal. E a família, junto, quando executa a voz do defunto, dando o defunto para quem tem que dar e para quem vai ser útil, deixando seu ente amado, portanto, vitorioso, junto com a família, nesse ato tão nobre que é a de transferência daquilo que nós administramos, que é o corpo, para outros que estão necessitando de um coração, de um fígado, de um pulmão, de uma córnea, da pele, enfim, das partes que o nosso corpo pode ser reutilizada por uma outra pessoa quando estamos em morte cerebral. O espírito fica na boa, porque ele doou. Uma vez, Divaldo Franco trouxe-nos essa ocorrência, que ele estava visitando uma situação de necrotério, e ele viu um mendigo assistindo os estudantes que estavam dissecando o cadáver que tinha sido dele. E ele ficou impressionado e achando que o espírito estava sentindo. E o benfeitor espiritual que o acompanhava disse, não, ele está apenas contemplando o quanto está sendo útil o seu corpo para que os estudantes possam estabelecer o melhor conhecimento da medicina para poder tratar as pessoas. Ele está ali como um benfeitor da humanidade, porque doou o corpo dele, depois de uma vivência como mendigo, ainda doou o corpo para que os estudantes de medicina pudessem aprender através dele. Então, o nosso movimento de vinculação com o corpo e de apego, que poderia determinar alguma ressonância no espírito, ela se dará do mesmo jeito se a gente for sepultado, se a gente for cremado, mesmo que você dê 72 horas, como propõe Emmanuel, para o homem comum, se você é apegado, você vai sentir. E se você está apegado, vai sentir a decomposição cadavérica. Então, a gente fica com medo de tirar o olho, ou de doar uma parte do órgão, com receio de que isso repercuta-nos, mas, de qualquer forma, se a gente estiver apegado, a gente vai sentir, de algum jeito, as circunstâncias que vão envolver a incineração ou a putrefação cadavérica. Então, é de bom tom que você já se prepare para não sentir nada. Seja um doador universal e comece hoje, chegando em casa e selecionando a melhor camisa. Não é aquela imprestável, a melhor camisa que você mais gosta e faça um exercício, doe a camisa. Ou então convide alguém que se escolha e fica olhando para aquela que você mais ama, que ele não tem outra, ele vai escolher. Aí leva aquela calça, aquela camisa, aquele brinco. Esse é um exercício que nós já vamos fazer de desapego, porque nós não somos o dono do corpo, nós somos uns usufrutuários. Mas a nossa identificação com o corpo, pela não visão espiritual e pela não visão espiritista, é tão grande que a gente acha que é o corpo. A gente fala assim, o meu espírito não gosta disso, como se você fosse uma coisa e o espírito fosse uma outra coisa. Quem não gosta disso é o espírito, é você. Você é o espírito. Você pode dizer o meu corpo, mas não pode dizer o meu espírito. O meu espírito não gosta de açaí. Como o meu espírito não gosta de açaí? Você é quem? Eu, espírito, não gosto de açaí, o que é de muito mau gosto. Mas eu posso dizer o meu corpo, sim, porque eu não sou o corpo. Então, essa relação de identificação com o corpo, ela se torna tão entranhada, que quando a gente convida para o sepultamento, a gente diz, convidamos para o sepultamento do Alberto Ribeiro de Almeida, que se dará a tal hora. Eu vou sepultar o Alberto, não vou sepultar o corpo dele. Convidamos para o sepultamento dos despojos físicos, do corpo físico, daquele que em vida chamou-se Alberto Ribeiro de Almeida. Aí tá bom. Eu não me suicidei para você me sepultar. Então, nós precisamos começar a criar essa desidentificação, que a vida já nos leva para isso. Se você levanta da cadeira aí, e o joelho faz croque-croque, se você já é crocante, você já está sendo convidado a fazer o fenômeno do desapego.
Porque antes as dobradiças eram tranquilas, você levantava, aí você já levanta, tem que se segurar um pouquinho, respirar um pouquinho, para virar tem que virar o corpo inteiro, não pode virar a cabeça, tem que virar o corpo inteiro. O que é que você está pegado dessa carcaça que está se decompondo, que foi muito útil, mas que tem tempo de validade? Então não se apegue. Vá começando a doar as coisas na intenção de doar o seu corpo, que não é seu. Devolver o seu corpo ao divino, porque você é um inquilino e vai ser despojado, despejado, desalocado, loucamente, se você não se preparar, do seu corpo físico. Então aceite que dói menos, vai logo já fazendo a terapia do desapego. Um dos grandes problemas no transplante quanto na desencarnação é desapego. Porque se eu disser assim a você, olha, gente, eu tive uma comunicação do divino, que você, amanhã, estará no seio dele. Olha, no seio do divino. O que é que você acha, desencarnar amanhã? Mas antes de acabar o MIEP, alguém dirá assim. Alguém dirá assim, diz para o divino, já que tu fala com o divino, que eu teria a oportunidade de ficar com ele a vida eterna. Então, se ele pode me dar uma moratória, só para arrumar umas coisinhas, voltar para a minha cidade e arrumar umas coisinhas. Aliás, bem na verdade, já que eu vou ficar eternamente com ele mesmo, no seio dele, já até estou no seio dele, porque ele não me deixa mais um pouquinho, eu tenho um neto para criar, aí a gente vai começar a arrumar argumento para ficar no corpo. Vejam, eu estou falando de que você vai amanhã para o seio do divino. Você não quer saber do seio do divino. Porque se eu botar duas portas aqui, olha, essa porta você entra no céu, direto, desencarna. Essa aqui você entra para saber como é que se entra no céu, qual é que você abre? Peraí, deixa eu entrar primeiro nessa aqui, aí tu entra na porta aqui, como é que se entra no céu? Em vez de tu entrar logo no céu, a gente não quer, gente. Faz sentido isso? Então, comecemos o desapego. Como diz o espírito Humberto de Campos, viva como se fosse o seu primeiro dia de vida intensamente, mas também como se fosse o último, dando a sua vida no aqui do agora, como se fosse uma experiência de um dia. Desapego, viva, mas comece a se desprender. A idade já vai convidando você a fazer isso. Você já começou a apertar o olho para enxergar a pessoa. Já começou a pedir para repita, não ouvi direito. A gente começa a não ouvir, não ver, crocante. A gente vai numa caminhada linda. É verdade que Deus colocou a lei de conservação para que a gente não se suicidasse. Mas ainda assim, 12 a cada 100 mil pessoas se suicidam no mundo, em alguns países. No Brasil, é 4,5 pessoas que se suicidam a cada 100 mil. É um país que se suicida muito pouco, menos da média geral da humanidade, que é muito alta. Apenas em alguns lugares, o Rio Grande do Sul tem um lugar lá de intoxicação por pesticida, herbicida, e as pessoas lá têm um índice de suicídio, porque elas enlouquecem e se suicidam, na média lá de 12 a cada 100 mil. É uma taxa alta no Brasil, mas a taxa brasileira é 4,5, 4,6, menos da metade da coisa mundial. Já nem sei porque eu estou falando disso. É o tal do desapego. Então a gente precisa focar de que a vida tem um prazo de validade e de que a gente não precisa antecipar se matando, naturalmente, mas a gente precisa considerar de que a vida nós estamos de passagem. E estamos num corpo que não é nosso, está cedido como um milagre da natureza a partir da fecundação. E esse movimento de desidentificação corpórea, ele começa quando começam as rugas. E crocante, sem enxergar, sem ouvir, sem ver, você vai caminhando e aí vem o instinto de conservação que segura você para você não se matar. Porque você vai ficando tão imprestável fisicamente. Eu vejo a minha mãe, eu quero compartilhar com vocês, ela vai fazer 93 anos agora em março.
parkinsoniana, levanta só apoiada, não consegue levantar sozinha nem quando dá dor. Emurcheceu. E ali, a gente olha para ela, é uma casca. Aquela mulher pujante se transformou numa casca. No entanto, vive intensamente. Quando você fala de desencarnação, diz, meu filho, eu estou preparado para ir. A hora que Deus me chamar, eu vou. Espírita, roxa, e está preparada mesmo. E está. Mas você veja que há uma alma vibrante e um corpo decrépito. É um paradoxo. E quando eu falei com ela que eu me senti, entrei na terceira idade, eu entrei em crise, fiquei 1 ano. Não é possível que eu só tenho 15 anos de vida, que comecei a pensar, assim, avaliando 15 anos de vida a mais que eu deveria ter. Aí comecei a entrar em crise, eu fui conversar com ela no Evangelho, mãe, eu estou em crise, porque agora eu sou da terceira idade, sou privilegiado, sou preferencial, em tudo que eu chego eu sou preferencial. Aí ela pegou, disse, eu também, meu filho, entrei em crise quando eu fiquei velha. Eu achei que ela estava me zoando, estava eu e meu irmão, você fica olhando para ela, há 3 anos atrás, essa conversa, ela tinha 90. E aí ela pegou e disse assim, quando eu fiz 87, que eu caí, aí eu me senti velha. Ela com 87, cara, ela não se sentia idosa, já com Parkinson. Quando ela teve a 6ª queda física, que ficou sem poder andar de andador, tem que sempre alguém estar segurando ela, que ela chama de um sirimbabo conduzindo ela, a partir daí, que ela perdeu a autonomia do movimento, é que ela se sentiu idosa. Aí eu olhei para ela e vi que ela estava falando sério, sabe? Aí eu disse, mãe, luva de pelica, pá, pá, alma brilhante, vive intensamente a vida e desconsidera de que o corpo está caminhando com muitas limitações, mas não está aprisionado no corpo. Esse é o detalhe. Não está aprisionada do corpo. Faz fisioterapia regularmente, fono regularmente, come para manter aquele corpo caquético. E outro dia ela me chamou e disse assim, acho que já está na hora de voltar. Eu digo, mas por quê? Não, eu acho que eu não estou sendo útil. Eu digo, como a senhora não está sendo útil? A senhora ensina todo mundo, a senhora, nessa casa aqui é o centro de equilíbrio, porque mora uma irmã com ela, um neto dela, a senhora é o centro de equilíbrio aqui. Deixa o divino lhe chamar. E se ele me chamar primeiro, eu venho lhe buscar. Aí ela ri, deixa de falar bobagem, menino. Ela costuma... Então, o instinto de conservação, ele não pode ficar a serviço, disfuncionalmente, do apego. Essa é a diferença. A minha mãe não tem apego, mas valoriza o corpo e a vida que tem e não deprime. Não quer morrer. Ela disse, a hora que tiver, e eu vou. E começa a levantar essa hipótese, sem nenhum sinal de melancolia, de tristeza, de lamentação, está na hora de voltar. Já me falou isso umas 2 ou 3 vezes. Mas eu fui visitar uma senhora que foi ao contrário. A filha me chamou, doutor Alberto, está delirando aqui, venha cá. Eu fui. Era uma senhora ex-janseniana que eu visitava na colônia de jansenianos. E aí eu fui lá, quando eu cheguei lá, chama-se Deusarina. Me aproximei da Deusarina, rouquenha, cega, quase surda, tem que falar alto. O movimento de apreensão ela tinha perdido, sem dedos, só tinha o movimento de preensão, ela perdeu esse movimento de preensão, sem maxilar superior, quando fala a bochecha, o lábio superior faz assim. Uma pessoa sem uma perna, sem o pé, numa cama, um toquinho de gente idosa. E aí, ela começou a me falar que ela estava vendo os espíritos. A filha pensou que ela estava ficando doida. Mas ela estava mais antenada do que todo mundo na casa. Aí eu, querendo ser gentil, me aproximei dela e disse, Deusarina, aí eu usei poeticamente o conhecimento espírita, disse, a borboleta logo vai largar esse casulo e vai voar bem alto, falando dela da desencarnação, né? Lindo, estava emocionado até. Aí ela pegou e disse, Alberto, falando roquenhamente, se morrer é descansar, eu quero continuar cansada. Bateu de frente, eu achando que ela ia receber a minha fala graciosamente, querendo empurrá-la já para o mundo espiritual, acenando com a esperança, ela queria ficar naquele corpo miserável, sem ouvir
direito, sem ver, sem poder levar comida à boca. Gente, apenas com a consciência lúcida, mas apegada. Apegada ao corpo. Era para mais além do instinto de conservação. Porque elas estavam no processo já de semi-desprendimento, vendo os entes queridos que estavam circundando, aproximando-se à sua desencarnação, e ela querendo ficar. Então, sem nenhum desprezo ao corpo, vamos nos desapegar. Mas com muito amor ao corpo, vamos valorizar o corpo que temos, a idade que temos, fazendo o melhor hoje, como se tivéssemos renascido agora, e como se fôssemos desencarnar à noite. Não é nenhuma profecia, tá? Bem, meus amigos, estamos na hora. Eu vou pedir apenas para Alberto ele fazer as suas considerações finais, suas despedidas, porque ele precisa realmente sair nesse instante. E quando o Alberto terminar de falar, eu espero um pouquinho da atenção de vocês, porque a gente tem um aviso e tem uma prece. Eu me lembro do Chico, quando eu estava no avião, né? O mais interessante daquela história que todos conhecem, né? Que o Emmanuel diz que ele deveria morrer com educação. No final, ele diz assim, mas ele não disse como é que a gente morre com educação. Eu achei o máximo aquela fala do Chico, finalizando aquela... Eu quero dizer a vocês que o milagre da vida está aqui, nós estamos aqui, no corpo, hoje, nesse evento fantástico que se celebra a vitória do Espiritismo na Paraíba, que mostra que a Terra tem jeito, que o Consolador prometido não está mais prometido, ele está em ação. A promessa foi cumprida, nós somos um atestado disso. Somos aqueles que estamos num corpo sendo chamados a viver o cristianismo do nosso jeito, nas nossas possibilidades, nos nossos limites, mas levando a sério, com muita alegria, mas levando a sério o cristianismo. Fazendo o melhor para o bem nosso e dos outros. Valorizando esse corpo, considerando que a alma que o habita é que fará com que a sua encarnação seja vitoriosa. Não importa se você fez aborto ou não fez, se você matou no passado não importa. Importa que o agora é a experiência maior que você tem como oportunidade de refazer o caminho mal feito até ontem, ou até antes de você reencarnar, se você teve uma boa encarnação até agora. Qualquer que seja a resposta, nós precisamos celebrar o milagre da vida que nos alcançou e que nos fez estar aqui, considerando a vida no realismo que o Espiritismo nos oferece, mas sem perder a utopia de para onde nós caminhamos. Fazendo do amor a pedra de toque da nossa transformação. E talvez podendo falar e dizer, me valer do poeta, quando assinala com clareza e beleza a grandiosidade da vida. E a vida, diga lá o que é, meu irmão. É a batida de um coração, é uma doce ilusão. E a vida? É maravilha ou é sofrimento? É alegria ou lamento? Diga lá o que é, meu irmão. Há quem fale que a vida da gente é um nada no mundo, uma gota de um tempo que nem dá um segundo. Há quem fale que é um mistério profundo, o sopro do Criador, numa atitude repleta de amor. Você diz que a vida é viver. Ele diz que a vida é prazer, ela diz que amada não é e de que o verbo é sofrer. Eu só sei que eu confio na moça, e na moça eu ponho a força da fé. A nossa vida, ela é inestimável bem transferido pelo divino para que pudermos administrar dia após dia. Seja como puder, ou vier, a vida é bendita, apontando sempre para o norte. E por isso que se pergunta sempre às crianças, e elas nos respondem que a vida
é bonita e é bonita. Viver sem ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Eu sei que a vida devia ser bem melhor, e será. Mas isso não impede que eu repita, é bonita e é bonita.